Alô, alô. Uhum. Aula um. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não posso afirmar ao certo. Essa é a nossa primeira aula de matemática online. Estará disponível aos alunos do curso Só Português e Afins. Um curso diferente por apostar em você. Aula um. Professor Jorge Oliveira, Matemática Básica para Concurso. Bem, nessa primeira aula, nós estudaremos alguns conceitos fundamentais sobre os números. O tema conjuntos numéricos. Aula 1. Bem, o primeiro conjunto a ser abordado no nosso estudo será o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais surgiu da necessidade da contagem de elementos pelo homem primitivo. A sua representação mais comum na matemática é dada pela letra N maiúscula e, naturalmente, deveria ser apresentada com os elementos 1, 2, 3, assim por diante, indicando a quantidade de números ou de objetos disponíveis pelo homem. Porém, existe uma contradição. Na representação atual dos números naturais, aparece o número zero. E dentro do conceito inicial de número natural, o número zero não seria considerado um número natural, por não indicar quantidade alguma. Por volta de 459 a.C., aliás, depois de Cristo, os hindus introduziram o conjunto dos números naturais com o número zero. O zero, nesse sentido, era utilizado para representar a ausência de quantidade, ou a coluna vazia do ábaco, que é uma calculadora rudimentar, se assim pudermos afirmar. Neste caso, o conjunto dos números naturais inclui o zero como número ou algarismo que indica a ausência de quantidade. Algumas propriedades importantes serão vistas nessa primeira aula. A primeira propriedade informa que todo número natural apresenta um sucessor. Considerando que o número natural é dado como o número n, o seu sucessor será dado como sendo n mais 1. Exemplo, o número 32 apresenta como sucessor o número 32 mais 1, obviamente, 33. Ou seja, o sucessor de um número é o próprio número somado com uma unidade. Propriedade 2. Essa propriedade tem o intuito de estabelecer a comparação entre dois números naturais. As possibilidades de comparação são três: a igualdade, a desigualdade maior do que e a desigualdade menor do que. Essa propriedade é chamada de tricotomia, que não vem ao caso abordarmos neste estágio do curso. Avançaremos nosso estudo abordando outra propriedade que é consequência da tricotomia. É possível que duas comparações apareçam simultaneamente, com símbolos maior igual ou menor igual, os quais possuem a seguinte leitura: A maior igual a B quer dizer A maior igual a B quer dizer que A é maior ou igual ao B. A menor igual a B indica dizer que A é menor que B ou A é igual a B. Assim, por exemplo, é comum encontrarmos em questões de concurso a expressão x menor igual a 3. Isso significa que x poderá assumir em números naturais alguns valores, incluindo o 3. Porém, os números naturais menores que 3 possíveis são 3, o próprio 3, o 2, o 1 ou o 0. Já a desigualdade x menor que 3, teríamos a seguinte situação: o 3 não está incluso nessa igualdade. Então,
Os números naturais x menores que 3 seriam o 2, o 1 ou o 0. Muita atenção nessa propriedade, pois é comum aparecer em algumas questões de provas de concurso. O teorema de Euclides estabelece uma propriedade fundamental no conjunto dos números naturais.